Não existe nenhum caminho certo para fazer um trabalho tão pessoal. Há todo tipo de escritor e todo tipo de método. E qualquer método que ajude você a dizer aquilo que quer dizer será o método certo para você. Alguns escrevem de manhã, outros de noite. Alguns precisam de silêncio, outros deixam o rádio ligado. Alguns escrevem à mão, outros no computador e outros falam para um gravador. Algumas pessoas escrevem o primeiro esboço de um fôlego só e depois o revisam. Outras não conseguem passar para o parágrafo seguinte antes de retocar interminavelmente o anterior. Mas todos são vulneráveis e tensos. São levados por uma compulsão de colocar uma parte de si próprios no papel. E, no entanto, não escrevem simplesmente aquilo que lhes surge de modo natural. Eles se sentam para realizar um ato literário. E o eu de cada um que surge no papel é, de longe, mais denso do que a pessoa que se sentou para escrever aquilo. O problema é encontrar o verdadeiro homem ou a verdadeira mulher que existe por trás dessa tensão. William Zinsser. Oi, tudo bem? Meu nome é Igor Francisco, eu sou redator e hoje nós vamos conversar sobre os excessos textuais que prejudicam a nossa escrita. É bem comum que ao ler um romance você se depare com frases extremamente detalhistas que se prestam a descrever personagens, locais ou sensação de personagens. Mas escrever literatura é diferente de escrever um texto opinativo. E até mesmo um texto literário pode conter excessos que prejudicam a sua qualidade. O excesso é o mal da escrita americana. Somos uma sociedade sufocada por palavras desnecessárias, construções circulares, afetações pomposas e jargões sem nenhum sentido. William Zinsser. O professor William Zinsser, autor desse material que eu estou compartilhando com vocês, dava aulas de redação na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. E todo semestre ele pediu o mesmo exercício para suas turmas, que consistia no seguinte: ele passava um artigo acadêmico que o aluno deveria entregar em até 8 páginas. Quando ele fazia essa entrega, o professor solicitava que o mesmo artigo fosse redigido em 4 páginas. Na entrega final, quando o aluno chegava com essas 4, o professor ainda pedia que ele reduzisse mais uma. Dessa maneira, Zinsser conseguia demonstrar para os alunos, a partir do texto deles, o tanto de excessos textuais que eles haviam produzido. Na tela agora, você está vendo 2 versões do mesmo texto de uma página de vendas online, o que é muito comum de encontrar atualmente na internet. Na primeira delas, além do formato do texto estar mais cansativo, com parágrafos maiores, pouco destaque e quase nada de hierarquia de leitura para as informações, o número de caracteres dele é de 1358. Na versão editada, o texto passa a ter um formato muito mais organizado, que facilita a leitura e, quando isso acontece, ele deixa de ter 1358 caracteres para ter 1130. São 228 caracteres a menos, o que parece pouco quando vemos um exemplo de uma página, mas em um livro com centenas de páginas, a diferença se torna enorme. Olha só outros 2 exemplos de frases que podem ser reduzidas e a gente nem percebe. Quando você escreve agora, em vez de no presente momento, você está economizando 2 palavras. Quando você escreve podemos compartilhar mais, em vez de, neste caso, pense você, será que podemos compartilhar mais? Você está evitando que o leitor tenha 7 palavras a mais para ler. Neste trecho da obra do professor William Zinsser, nós temos outro exemplo bastante prático. O piloto de avião, que anuncia que em alguns minutos atravessaremos uma área de turbulência por causa das nuvens carregadas e possíveis precipitações, nem sequer pensa em dizer simplesmente que poderá chover. Se a frase é simples demais, deve haver alguma coisa errada nela. E essa ideia nós precisamos rever. Escrever também é comunicar. E quando simplificamos, conseguimos comunicar melhor e conversar com um número maior de pessoas. Isso não significa que você deve deixar de lado informações fundamentais na hora de compor um texto. Significa que você deve deixar de lado informações inúteis. Como disse Zinsser, escrever é algo diretamente proporcional ao número de coisas que não deveriam estar presentes e poderiam ser retiradas do texto. O algum, antes de tempo livre, não deveria estar ali. Observe cada palavra que coloca no papel. Você encontrará uma quantidade surpreendente delas que não serve para
pra nada. Pegue um texto antigo seu, ou qualquer texto que você leu por aí, e tente identificar nele algum desses excessos que eu comentei. Depois de reescrever, perceba se a quantidade de caracteres do seu texto diminuiu e se a ideia principal que você queria compartilhar não ficou muito mais compreensível. Se o resultado for positivo, me mande uma mensagem para contar como é que foi. E agora, vamos praticar. Eu separei para vocês um trecho do livro O Farol no Fim do Mundo, de 1901, de autoria do Júlio Verne, considerado o pai da literatura de ficção científica. Vamos lá? O sol estava prestes a sumir atrás das colinas que demarcavam o horizonte a oeste. O tempo estava lindo. Do lado oposto, sobre o mar que se confundia com o céu a leste e nordeste, algumas pequenas nuvens refletiam os últimos raios, que logo se apagariam nas sombras do crepúsculo bastante prolongado naquela elevada latitude do 55º grau do hemisfério austral. Acontece que se você pegar as 8 primeiras palavras desse texto, você consegue substituir por apenas uma, anoitecia, e a frase ficaria assim: anoitecia no horizonte a oeste. A frase anterior era: o sol estava prestes a sumir atrás das colinas que demarcavam o horizonte a oeste. Agora eu quero que você faça o mesmo com o restante do texto. É uma brincadeira, mas esse exercício vai te ajudar na hora de encontrar os excessos nos seus textos reais. Vamos praticar? Eu deixei os meus contatos na próxima tela. Até mais!